Hoje eu quero fazer a leitura do capítulo 39 do livro do Êxodo. E o que é que trata esse capítulo aí da Bíblia, né? Os subtítulos, pelo menos, que eu estou observando no texto são as vestes sacerdotais, o colete sacerdotal, o peitoral, outras vestes sacerdotais. Este é o penúltimo capítulo desse livro. São textos mais técnicos, né, que mostram a descrição, faz um descritivo dos itens e situações ali do tabernáculo. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para ministrar um lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateram ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às duas extremidades para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete, por ele preso, foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso foi sobre o colete sacerdotal, que o sumo sacerdote usa, né? Agora sobre o peitoral, que vai sobre o colete sacerdotal. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como um colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi. Olha só as pedras preciosas que compõem esse peitoral. Em seguida fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel. Cada uma gravada com um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades da corrente, as 2 filigranas unindo as peças de ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam as 2 extremidades do peitoral na borda interna próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peito às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Por fim, não, ainda tem mais um subtítulo, mas o próximo é Outras Vestes Sacerdotais. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros, os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor, pois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E por fim, para finalizar esse capítulo, ele traz um texto sobre a condução do trabalho. Vamos ver o que é que diz. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença,
o candelabro de ouro puro com as suas fileiras de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, todas as vestes sagradas para Arão, sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando os servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Então este foi o capítulo 39, que é o penúltimo capítulo deste livro da Bíblia, que é o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, né? Então tenham um bom dia e bora lá, né, para o próximo capítulo.